irmãos entrarem aí também. Essa live vai ficar gravada, vou deixar gravada aí no Instagram para quem quiser ver depois. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Já vou aqui já de imediato convidar Maurício para participar aqui conosco. Calma lá. Cadê? Vamos lá. Isso. Convidando o Maurício aqui. Pai do Opa! Senhor, pastor. Pátio, meu amigo. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. E o senhor? Bem, graças a Deus. Que alegria falar com você nesse dia de hoje. E como é que tá em Portugal? Tá frio? Rapaz, aqui tá frio, hein? Meu Deus, tá muito frio. Aqui deve estar em torno aí de uns 9 graus, aí 8 graus. Não tá tão frio como deveria estar, mas tá bastante frio. Pra gente acostumado com o calor daí do Brasil, né? Que tá bastante frio. E aí, como é que tá o tempo aí, meu amigo? Hoje fez calor. Hoje fez bastante calor aqui em São Paulo. Isso é muito bom. Maurício, alegria te receber aqui. Nós temos um propósito com essa live, que é anunciar Jesus, quer falar do reino de Deus, quer falar das coisas do céu, né? Em especial, nós temos um tema para tratar aqui hoje, que é quem é Jesus? Né? Talvez a pergunta mais emblemática da história acerca do homem mais importante da história. Mas eu entendo que Jesus ele tem as suas formas de se revelar e ele se revela de acordo diferentemente para cada pessoa. Então, para alguns Jesus se revela de uma forma, para outros Jesus se revela de outra forma e assim por diante. Então essa pergunta, quem é Jesus? Né, cada um de nós aí temos uma resposta um tanto que diferente, mas que corrobora para com um todo, né? Com um todo que é justamente a ideia da salvação, a ideia né, de João 3,16, né, que por amor Deus enviou o seu único filho, a fim de que ele pudesse morrer, padecer, para que nós tenhamos vida eterna. Então, basicamente, nós vamos tratar um pouco sobre isso hoje, né? Mas antes de nós entrarmos no tema, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua vida, sobre você, né? O que você faz, para os nossos seguidores aqui também ficarem conhecendo você. Obviamente, aí com certeza muitos vão passar a te seguir também. Isso é muito bom e eu recomendo, tá bom? Você é um cara que eu conheci há pouco tempo, enquanto estava aí no Brasil. Fizemos alguns cultos aí, algumas orações, cultos juntos aí para a turma do judô, e foi uma bênção. Jesus salvou almas, Jesus libertou, teve, enfim, dentre os que que decidiram a vida para Cristo, se batizaram também. Foi um tempo maravilhoso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, né? Fica à vontade. Fica à Amém, vontade. pastor. Foi muito bom mesmo o tempo que a gente passou junto aqui. Eu pude aprender muito com o senhor. Tava com saudade de ouvir o senhor pregar. Hoje eu vou poder matar essa saudade. Não, mas não vou pregar aqui hoje, Mas não. vai. Mas, para quem não me conhece, eu me chamo Maurício Oliveira. Eu sou atleta de jiu-jitsu. Atualmente eu moro em São Paulo. E eu só faço isso, né? Desde os 16 anos, eu só treino e vou para as competições de jiu-jitsu. Aí estamos aí, graças a Deus, tive um encontro com Jesus que mudou minha vida. Que E aí benção. estamos aí. Maravilha. Já são quantos cinturões? Não sei se é assim que fala, né? Como é que fala quando alguém ganha cinturão? Cinturão é no Medalha, MMA, né? É medalha, medalha, é. medalha. Com Eu certeza. Quantas tenho, medalhas já aí? eu tenho 3 medalhas de ouro de mundiais. Olha aí, 3 mundiais, que Três benção. mundiais na Califórnia. Que bom, que maravilha. Tem alguns irmãos entrando aí já, o Eduardo entrou, tem o André também Pastor entrou André agora, o aí. André da Hora, tem muita gente entrando aí. Irmãos, marquem pelo menos 3 pessoas aí nessa live para assistir com a gente agora, hein? Nos ajude aí em nome de Jesus a ouvir tudo que vai ser falado aqui. Muito bem. Ô, Maurício, eu queria que você contasse um pouco de como foi sua experiência com Jesus.
Como que você conheceu Jesus? Quanto tempo faz que você aceitou a Jesus como seu Salvador? Tá firme aí? Conta aí pra gente um pouco da sua experiência. Então, eu cresci em um lar onde minha mãe sempre me ensinou que existia um Deus, mas nós só buscávamos esse Deus nos momentos de dificuldades, nos momentos que estávamos passando alguma dificuldade, algum problema. A gente ia na igreja, mas vivia da forma que queria, vivia de qualquer maneira. Não nos preocupávamos em conhecer a palavra dele, em obedecer ele. Então eu cresci nesse lar, né? E aí, com 16 anos, eu me mudei para o Rio de Janeiro. Fui morar lá no Rio para ser profissional do esporte. Aí eu morei no Rio dos 16 aos 19, mais ou menos. E eu fui para os Estados Unidos. Aí eu consegui realizar muitos sonhos dentro do esporte. Conquistei 3 mundiais seguidos, algo que é muito difícil de fazer. Sim. Estava morando fora do país, estava com patrocínio, visto de atleta, tudo que um garoto da minha idade queria ter, queria conquistar. Só que quando eu conquistei a minha faixa preta, o meu terceiro título mundial, foi um sonho de criança, é um sonho que todo atleta que compete, ele quer chegar. Mas nesse momento eu estava vivendo a minha melhor fase no meu pior momento. Essa fase foi a minha melhor fase e meu pior momento. Porque neste momento eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim. Nesse momento eu estava vivendo uma falsa felicidade. Era uma felicidade temporária. Onde eu sempre fui um cara que sempre brinquei muito, sempre fui muito alegre. Mas quando eu ia para dentro do meu quarto, onde eu ficava sozinho, era um vazio muito grande dentro de mim. E isso começou a me incomodar muito. Eu comecei a entrar em um processo de depressão, onde Sim. só queria ficar dentro do quarto, trancado, vendo só no celular, vendo um monte de vídeo e qualquer coisa me fazia chorar. E aí, nesse momento, eu não estava nem conseguindo dormir direito. Muitas vezes eu esperava amanhecer para conseguir dormir, porque durante a noite eu tinha muito pesadelo, e estava bem complicada essa fase. Eu estava fora do país e aí eu decidi que eu pensei que era saudade de casa. Eu falei, é saudade de casa, eu preciso ir para casa, preciso voltar para casa. Aí eu comprei a minha passagem que era eu morava em Toledo, no estado de Ohio, lá nos Estados Unidos, e o aeroporto mais perto era em Detroit. Aí eu Uhum. peguei Detroit, aí de Detroit eu fui para o Panamá, Rio, Salvador. Aí eu cheguei no Rio, e eu cheguei em Salvador, só que aí nessa conexão de Detroit para o Panamá, uma moça, uma aeromoça, ela entregou um papel, e esse papel era um papel da imigração. E aí eu perguntei para a moça que estava do meu lado, eu preciso desse papel para entrar no país? Ela falou, precisa. E aí, alguns dias atrás, eu tinha ouvido de alguns amigos que para entrar no Canadá precisava do visto. Aí eu pensei que nesse país também precisava. Aí na minha cabeça eu vou ter que voltar para os Estados Unidos. E Sim. agora? Aí dentro do avião eu falei assim com Deus, Senhor, se eu conseguir chegar em casa, eu vou na igreja. Tem muito tempo que eu não vou na igreja, tem muito tempo que eu não entro ali, mas se o Senhor me fizer chegar em casa, eu vou na igreja. Aí quando o avião pousou, eu já saí bem próximo assim do portão, não precisou nenhuma burocracia. Aí eu fiquei feliz, aí guardei aquilo que eu tinha prometido a Deus no coração. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha acabado de se converter. E aí quando eu cheguei, eu vi as coisas diferentes. Eu vi um ambiente diferente, as coisas mais calma, o ambiente mais leve. Eu Sim. pensei comigo, pô,
as coisas aqui tão diferentes, tá mais leve. E aí, passou alguns dias, minha mãe me chamou para ir na igreja. E aí eu me lembrei do que eu tinha prometido para Deus. Falei, Senhor, a minha fé, eu não conhecia a palavra de Deus como eu conheço um pouco hoje, Sim. mas eu sabia que quando você promete uma coisa a Deus, você tem que cumprir. E aí, naquele momento, eu lembrei dessa promessa que eu tinha feito a Deus e eu fui na igreja. Quando Aham. eu cheguei na igreja, eu senti uma presença muito boa. Eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes, um arrepio muito forte. E eu gostei muito dos louvores, gostei da palavra. E aí eu me lembro que eu fui para casa, aí passou, no outro dia de culto eu fui de novo. E aí eu tô lá no culto, aí de repente um cara que eu nunca tinha visto na minha vida, Deus usou ele para falar comigo. Deus usou ele para falar tudo que eu estava passando, tudo que eu estava sentindo, coisas que eu nunca tinha conversado com ninguém, coisas que eu nunca Uhum. tinha falado com ninguém. Ele falou comigo. E foi naquele momento que eu tive encontro com Jesus. Foi naquele momento que Jesus marcou aquele encontro comigo. E aí eu me Glória a entreguei Deus. para Jesus, né? Aí foi onde eu vim aprendendo, né? Eu me lembro que quando eu me converti, eu tem aquela guerra muito grande, né? Do que você já fez, do que você era e agora você se tornou outra pessoa. E eu me lembro que eu estava na minha mente, né? Com esse pensamento, sem falar a ninguém. E aí eu me lembro que eu fui no culto de novo. E aí Deus usou outra mulher para falar comigo. E ela falou assim: eu vejo um medo muito grande do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão pensar. Mas Deus manda te dizer que quem te chamou foi Ele. E aí falou outras coisas. E aí foi cada dia mais Deus se revelando para mim. Isso conforta, né? Conforta o coração, dá ânimo para continuar, né? E faz a gente entender que tomamos a melhor escolha, né? É verdade. E aí Isso é bom. Deus tem mais vontade de se revelar para nós do que a gente tem vontade de aprender, né? Sim, 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 concordo. Concordo E aí plenamente. foi onde ali eu mudei minha vida, né? Onde eu aprendi que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida e que nada no mundo pode completar o vazio que existe no coração do homem. É por isso que a gente vê muitas pessoas frustradas, com depressão, né? Machucadas, porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu aprendi que qualquer coisa na vida do homem pode ser um Deus. O trabalho, a Sim. esposa, o dinheiro, qualquer coisa pode ser um Deus. E é o que muitas pessoas fazem e eu fazia também, né? O Uhum. jiu-jitsu era um Deus para mim. Hoje em dia, eu aprendo com a Bíblia que somente Deus pode ser adorado, né? Só ele deve ser o nosso É primeiro verdade. pensamento do dia e o nosso último pensamento do dia. Então, Verdade. graças a Deus, né? Mesmo sem merecer, Deus marcou esse encontro comigo e Ele quer marcar encontro com todos, né? Sim, sim, de fato. Já temos bastante pessoas já entrando aí. Eu estava falando justamente com a minha esposa antes de entrar na live com você. Ela está online aí também, entrou também agora há pouco. A Gleisa, tem o Michel também, que entrou agora. Tem bastante gente entrando aí. Tá falando com ela justamente sobre isso, né? Que as pessoas fazem de deuses para si, né? O dinheiro, o carro, a casa, a esposa, o esposo, e idolatram aquilo de uma forma tão grande, né? E se esquecem de que Deus é aquele que de fato precisa ser adorado, né? E não as coisas, e não as pessoas, né? E isso é um problema a nível mundial, porque cada um tem ali o seu ídolo, né? Nós talvez olhamos assim por cima, não conseguimos enxergar, mas dentro do coração, dentro da alma de cada um, às vezes carregamos ali os nossos ídolos escondidos, né? E nos esquecemos de fato de quem merece toda a reverência, toda a glória e todo louvor. Né? E ouvir o que você está dizendo é maravilhoso, porque a gente entende que Jesus, ele, como você bem disse, ele é do tamanho do vazio que existe dentro de nós.
Opa, acho que caiu aí a conexão do Maurício. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Ele sumiu. Cadê o Maurício? Cadê? Aceitar. Pronto. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. O Maurício sumiu. Vamos lá de novo. Vamos chamar o Maurício aqui. Maurício? Voltei. Voltou. Pronto. Vamos lá. Então, como eu ia dizendo, Jesus é do tamanho do vazio que existe dentro do coração do homem, né? Quando propus fazer essas lives, justamente baseada ali em Mateus capítulo de número 16, né, e o versículo é muito importante que eu acho que nós precisamos entender com relação a isso. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, tá? Então eu vou ler um texto aqui de Mateus capítulo 16 para a gente poder falar um pouco sobre isso, né? A Bíblia diz que Jesus está reunido com seus discípulos e pergunta para eles assim: o que as pessoas andam dizendo ao meu respeito, né? O que as pessoas andam dizendo ao meu respeito? Isso aqui é muito interessante, porque Jesus se preocupa, de certa forma, com o que as pessoas estão falando a respeito dele, né? Mas, de fato, é assim, houve o silêncio no recinto até que alguém resolve dizer: estão dizendo que o senhor estão dizendo que o senhor é Jeremias, estão dizendo que o senhor é Elias, estão dizendo que o senhor é um dos profetas. E aí o que me chama mais atenção dentro desse texto é que Jesus não está interessado em saber o que a multidão acha dele. Jesus, de fato, quer saber quem ele é para os seus discípulos. Essa é a grande questão da coisa. Quem Jesus é para os seus discípulos. Eu queria pedir aos irmãos que estão entrando aí agora, marca pelo menos 3 pessoas para assistir essa live com a gente, tá bom? Minha esposa já está online. Beijão pro meu grande amor da minha vida. Grande saudade, mas logo logo estarão aqui comigo em nome de Jesus, tá bom? Então assim, quem é Jesus para nós? Porque para a multidão, Jesus não tá nem um pouco interessado em saber quem ele é para a multidão. Ele quer saber quem ele é para nós, que somos discípulos, que abandonamos tudo, que renunciamos todos os dias por ele. Essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta. Quem é Jesus para nós? E aí, Maurício, quem é Jesus para você, meu irmão? Enquanto você responde, eu vou procurar meu óculos aqui. Peraí. Vai respondendo aí, varão. Cadê meu óculos? Eu não sei porque que eu deixei, rapaz. Eita glória. Quem é Jesus para você? Como você definiria definiria em poucas palavras? Hoje, com a experiência de vida que você tem. Quem é Jesus para você? Eu responderia com ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Foi o que ele disse para Filipe, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o que ele disse para Filipe. Isso é importante. Você que está na live aí, coloque aí. Escreva aí, Gleisa colocou: Jesus é o meu Salvador. Coloca aí, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? É bem verdade. Se você é discípulo, você tem que ter em mente, saber, ter consciência de quem é Jesus para você. Agora, se você é multidão, eu até te entendo. Nem coloca nada aí. Mas se você é discípulo, você precisa saber quem é Jesus. E sabe o que me chama a atenção, Maurício, aqui? No texto de Mateus capítulo 16, o versículo aqui é o de número 15, né? E aí Jesus diz assim: e para vocês, quem eu sou? No tempo em que nós estamos vivendo, né? Jesus é muita coisa para muita gente. Então vamos lá. Para alguns, Jesus é moeda de troca. Para um grupo da multidão, Jesus é uma moeda de troca. Para outra turma, Jesus é dono de concessionária, que sai dando carro à torta e à direita para todo mundo. Para outros, Jesus é dono de construtora, que sai dando casa, apartamento, né? Para outros, a irmã está dizendo: Jesus é alfa e ômega, Jesus fonte de vida e amor. Muito bem, Mari, muito obrigado por entrar aí. Vamos lá, vamos colocando aí. Para outros, Jesus é dono, uma espécie de chaveiro celestial
que sai dando chave para um e para outro, para um e para outro, para um e para outro. E, de fato, as pessoas criam para si o Jesus que lhe agrada. Essa é a grande verdade, né? Cada um tem o seu Jesus ali que lhe agrada. Não, esse Jesus aqui eu gosto mais, esse aqui eu gosto menos, e assim por diante, né? Mas existe um fato que nós não podemos ignorar, que é o fato de que Jesus, ele não se adequa ao tipo de necessidade interna e externa que eu tenho. Não, muito pelo contrário. Não é ele que se adequa a mim, sou eu que me adequo a ele e a Verdade. sua palavra, né? Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas querem pegar Jesus, colocar ele dentro de uma forma e querem que ele seja de acordo à vontade de cada um. E não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. O reino de Deus não funciona assim, né? E foi interessantíssimo Jesus perguntar para os discípulos quem ele era para eles, porque, meu irmão, já era 3 anos andando com Jesus. Eles tinham que saber de alguma coisa, eles tinham que, pelo menos em sua mente limitada, saber quem era Jesus para eles ali até aquele momento que eles estavam vivendo. E isso ensina outra coisa para nós. Tem gente que diz que está andando com Jesus, mas não conhece Jesus. Verdade. Está seguindo Jesus de longe. Lembra de Pedro? Pedro viu Jesus sendo preso, viu Jesus sendo sentenciado, e alguém perguntou e disse: e aí, você parece com ele. Porque quem é discípulo, irmão, parece com Jesus. Quem é discípulo tem características de Jesus. Verdade. Ele vai dizer: eu não, nem conheço. E o texto vai dizer que Pedro seguia de longe, vendo o desfecho que ia dar. Tem muita gente assim, seguindo Jesus de longe, seguindo Jesus à margem. E tudo que vive à margem, meu amigo, é problema. É problema porque não consegue ter uma conexão espiritual, uma conexão de verdade, um relacionamento de verdade. E o que nós precisamos é ter relacionamento de verdade. Até porque a fé, servir a Jesus, está ligada a relacionamento. Não tem outro caminho. O que você acha sobre isso? É, é incoerente, né, pastor? A gente querer passar a nossa eternidade salvo e não ter tempo, né, para ter comunhão, para ter um crescimento da sua palavra, um crescimento da intimidade no secreto. É incoerente. A pessoa que vive dessa forma e fica confortável com isso, ela está enganada, né? Ela... Muito enganado. Muito enganado. E sabe o que me chama a atenção? É que quando Jesus transfere a pergunta para eles, quem eu sou para você, se faz um silêncio enorme no recinto que Jesus está com os discípulos. E aí o texto vai dizer assim, que Pedro se levanta, né? Porque o texto diz que Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, ungido de Deus vivo. Só que o verso seguinte, que é o verso de número 17, Jesus explica por que Pedro levantou dizendo isto. E Jesus disse: Pedro, quem te revelou isso foi o meu Pai. Ou seja, Pedro, você por si só, amigo, você não ia ter essa revelação. Então o Pai revela através do Espírito quem é Jesus. O Pai revela através do Espírito quem é Jesus. Pedro tem a revelação, se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: quem te revelou não foi a carne, nem foi o sangue, foi o meu Pai que está no céu. Só dá para ter a revelação de quem é Jesus Cristo através do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus quer revelar Jesus a você, a mim, todos os dias. Atenção, você que está nessa live.
Atenção, você que vai assistir essa live. O Espírito de Deus quer revelar Jesus em você todos os dias. Porque só dá para ter a revelação de Jesus pelo Espírito. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Tem bastante irmãos colocando aí, ó, entrando, dando glória a Deus. Deixa aí quem é Jesus para você. Curta aqui a live para poder alcançar mais pessoas, tá? Para que essa palavra chegue ao máximo de pessoas possível. E isso é muito interessante, Maurício. Muito interessante. Porque só dá para ter revelação de Jesus através do Espírito. Verdade, pastor. Porque quem convence? Quem é que Espírito convence o homem? Santo. É o Espírito Santo. É tudo pelo Espírito. Se fosse de nós mesmos, a gente não estaria aqui, né, pastor? Pois é. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse assim, que a carne, ela tende para o que é da carne. Para o que é pecado. Mas o Espírito tende para as coisas que são espirituais. Então, o Espírito de Deus revela através do Espírito, que revela o meu espírito, que passa a informação para a minha alma, que a minha... E assim, sabe, é uma conexão, é uma cadeia de conexão. E essa noite é a noite aceitável do Senhor. É a noite que Deus, o Espírito de Deus, está se revelando para alguém agora. Aleluia. Porque assim como você passou, Maurício, situações de depressão, situações de angústia, de síndromes, do pânico, sabe, de se trancar, de ficar não querer ver ninguém, tem muita gente assim nos assistindo agora. Mas o Espírito de Deus vai se revelar. O Espírito de Deus vai revelar Jesus para alguém essa noite. Eu creio nisso. Porque isso aqui é um culto. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, diz o texto, eu estarei no meio. E pelo que eu vejo, além de nós dois, tem mais 14 pessoas aqui com a gente. Então Jesus está aqui. E a palavra pregada, ela não é uma palavra que é lançada ao vento. Ela é uma palavra rema. O que é uma palavra rema? É uma palavra que tem efeito bumerangue, sabe? Ela vai, produz o que tem que fazer e volta trazendo consigo o resultado. Ela volta para Deus. Ela nunca volta vazia, né? Nunca. Nunca volta vazia. Ela volta, mas volta trazendo consigo resultado. Então, quando Jesus diz, olha Pedro, quem te revelou foi o meu Pai, nós entendemos que só dá para ter a revelação de Jesus através do Espírito. E aí, para quem recebe a revelação de Jesus através do Espírito, olha só o que acontece. Jesus diz, Pedro, bem-aventurado és. Que eu te digo que tu és Pedro. Pedro, a palavra Pedro no grego chama-se Petros, quer dizer fragmento de rocha. E a palavra pedra no grego é chamada de patros, que quer dizer rocha maciça, inabalável. Olha o que Jesus está dizendo. Pedro, eu te digo que tu és uma pedra pequena, um fragmento de rocha, mas sobre uma pedra, uma rocha inabalável, que sou eu. Pastor, como é que você prova que é Jesus a rocha que ele está falando ali? Como é que você prova que não é Pedro? É simples, porque o salmista Davi, no Salmo 40, ele vai salmodiar e cantar dizendo, eu esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um charco cheio de lodo, e firmou os meus pés sobre uma rocha. Moisés também cantou e salmodiou, dizendo que ele é a rocha perfeita de Deus. Então, Jesus está dizendo, Pedro, tu és uma pedra pequena, um fragmento de rocha.
Mas sobre mim, que sou uma rocha maciça, inabalável, você vai edificar a minha igreja. Aleluia. E sabe o que é interessante? Interessante é que nós temos a opção de escolher. Ou nós vamos continuar sendo fragmento de rocha, pedra pequena, ou nós seremos implantados, inseridos na rocha inabalável. Porque como fragmentos de rocha, como fragmentos pequenos, pedra pequena, fragmento de rocha, nós podemos, em alguns momentos da nossa vida, estar na mão do diabo, sermos instrumentos para ferir alguém. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um estilingue. E eu peguei uma pedrinha e dei uma estilingada na testa da minha irmã. Nunca vou esquecer sobre isso. E aí eu me lembrei disso. Aí Deus falou comigo, falou, ó, na mão do diabo você é uma pedra que fere, mas na minha mão você está inserido na rocha inabalável e serve para edificar. Glória a Você Deus. recebe essa palavra aí, varão? E aí, gente, vocês que estão na live aí, vocês são fragmento de rocha ou estão inseridos na rocha inabalável? São pedras que ferem pessoas ou são pedras de edificação de pessoas? Ah, eu queria que vocês colocassem isso aí. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Kézia Pinheiro, eu recebo. Mari, glória a Deus. Vamos aí, vamos comentando aí, gente. Vai curtindo aí, pessoal, que aí o algoritmo vai mandando para mais pessoas essa live. Meu Deus do céu. Edificação. Doutor Leonel, olha aí que bênção. Que bênção, que bênção. Nós precisamos escolher de que lado a gente está, gente. Ou nós somos pedra que fere pessoas, ou somos pedra de edificação de pessoas. E aí cai por terra um dogma que a igreja ela vem pregando há muitos anos. A igreja romana, a igreja católica, ela diz que Pedro é o pai da igreja. E de certo ponto, Pedro sim é um dos pais da igreja. E diz que Jesus edificou a igreja em Pedro. E não. Jesus não edificou em Pedro. Ele edificou através de Pedro. E Jesus continua edificando a igreja através de mim, através de você, Maurício, através de todos que estão entrando na live agora. Jesus está edificando através de nós. Porque não somos pedra de tropeço, somos pedra de edificação. Por quê, pastor? Porque Jesus é pedra de edificação. A pedra de esquina que foi rejeitada pelos homens. A pedra perfeita. Isso é maravilhoso. Deus nos chamou para edificar, não para derribar. Deus te chamou, Maurício, para edificar, para ser um canal de bênção para outros atletas a nível mundial. Deus me chamou para ser canal de bênção. Deus chamou a cada um de vocês que estão nessa live e irão assistir essa live como canal de bênção. E não como pedra de tropeço. É por isso que nós estamos de pé. É por isso que nós ainda estamos aqui. Porque a presença de Deus é quem nos mantém. É porque o Jesus que aqui está falando é o mesmo. Né? E a pergunta que não quer calar é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui na live conosco tem uma resposta um tanto diferente, mas que corrobora para um todo. Um propósito apenas. Né? E isso é muito interessante porque a pergunta quem é Jesus revelou muitas coisas ali. Primeiro, que a revelação do Cristo ressurreto só pode vir através do Espírito Santo. Segundo, que Jesus nos chamou para sermos pedra de edificação. E não pedra que fere alguém. Não.
Terceiro, que eu acho lindo e importante em dizer aqui, é que quando nós entendemos isso, as portas do inferno não prevalecem. Verdade. Não prevalecem. Quantas portas contra a sua vida estão sendo abertas? Quantas portas contra a minha casa, sua casa, Maurício, agora, nesse momento, estão sendo abertas? E sabe o que é interessante? Que elas nunca vão deixar de serem abertas. Elas vão continuar sendo abertas todos os dias. Mas onde é que está o negócio? Onde é que está a diferença? É que elas não prevalecerão. Aleluia. Elas não poderão se sustentar. Porque Deus... Eu acho isso lindo porque o salmista no Salmo 46 vai dizer: Deus está no meio dela e não será abalada. E Deus ajudará ao romper da manhã. As portas não vão prevalecer porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Jesus está com a gente nessa live aqui. Jesus está conosco nessa live. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, as portas do inferno não vai prevalecer. E eu acho interessante porque tudo isso acontece por causa de uma pergunta. Jesus perguntando: quem eu sou para vocês? O que eu represento aí para vocês? Késia Pinheiro, André da Hora. Bom, André, gente boa, crente, cheio de Deus. Eita glória! Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta que não quer calar. Bom, Isaac, Natanael, Beth Vitória, glória a Deus, palavra do círculo de oração de ontem, olha aí que bênção. Isso é Jesus confirmando aí. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Paz Varões Galileus, André é um barato. Abigail, amém. Mari Pinheiro, glória a Deus toda a glória. Kézia, confirmação de Deus, é isso aí. As portas do inferno não prevalecerão, Beth Vitória. É isso mesmo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E aí, Maurício, quem é Jesus para você, meu irmão? Amém, pastor. Interessante desta palavra é que, mesmo Jesus sabendo a resposta dos discípulos, o que os discípulos iriam responder, ele pergunta, né? E naquele momento eu imagino o silêncio, né? Os discípulos, por que ele está perguntando isso para a gente? E aí Deus, ele dá a revelação para Pedro, né? E aí Pedro fala. É interessante demais essa palavra, pastor. Eu sempre que li essa palavra, sempre me chamou muita atenção. Porque Jesus se preocupa em saber o que é que ele representa para a gente. Sim. Ele quer nos ensinar, né? Quem realmente ele é para a gente. Sim. Porque, na verdade, às vezes as pessoas estão servindo, fazendo certo, mas da forma errada, né? Com as intenções erradas. Né? E meu amado, questão de intenção, o fulano tem boa intenção. Né? Diz o ditado que de boa intenção o inferno está cheio. E Jesus, de fato, não está procurando intenção, boa intenção. Ele está procurando alguém que tenha coragem de renunciar por ele. Tem coragem de renunciar por Jesus? É esse nível de relacionamento que ele quer.
Sabe o que é engraçado? O engraçado é que nós, você é casado de novo, né? Você tem o quê? Quanto tempo de casado? Tem Quanto tempo? 2 meses, pastor. 2 meses de casado, meu Deus do céu. Tá em lua de mel ainda. Meu pai amado. Esse mês a gente faz 3. Tá certo. Parabéns aí a vocês, viu? Aproveitem Obrigado, pastor. bastante. Muito bom. Eu já vou para quase 14 anos já. Então, assim, Daqui um dia eu chego lá. chega, com certeza. E a gente que é casado, se relaciona, tem namorado, enfim. É, vive um relacionamento, e dentro desse relacionamento existe uma palavra que é muito, que acontece muito em alguns relacionamentos e falta muito em outros, que é ceder. E ceder nada mais é do que renunciar. E Verdade. renunciar vem de uma palavra latina, do latim, que quer dizer deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de outra pessoa, a fim de agradar essa outra pessoa. Então imagine só, nós que somos casados, né? Às vezes fazemos bobagem e tal, alguma coisa que a mulher vai ficar chateada, né, que a esposa fica brava, e aí tem aquelas DR da vida, e ela diz, não faça mais isso, porque eu fiquei chateada, eu não gostei, e tal, não sei o quê. Aí o que a gente faz? A gente deixa de fazer. E renúncia só é renúncia quando dói em nós deixar. Senão não é renúncia. Porque a renúncia, ela gera sofrimento. Ou seja, tá? O domingo geralmente é sua folga, um exemplo. Uma folga. Aí você inventa de dar aula de judô no domingo, cara. No dia que a patroa gosta de fazer o almoço do domingo, que é você em casa, aí você inventa de dar aula. Poxa, você sabe que você precisa, é uma grana que vai vir a mais, é o seu prazer em fazer, mas ela fala, no domingo, não, varão, no domingo eu quero você em casa. E aí o que eu tenho que fazer? Poxa, eu tenho que deixar. Poxa, você vai deixar, vai perder dinheiro, vai te causar uma sensação complicada, porque você ama fazer aquilo, mas você deixa. Por quê? Para agradá-la, para estar Verdade. com ela. E isso é renúncia. E é justamente essa a ideia de renúncia que Jesus quer. É o tipo de relacionamento que Jesus quer. A pergunta é o quanto eu estou disposto a deixar para seguir Jesus. E aí? E não tem como seguir Jesus sem renunciar, né? Não dá. Ele Não próprio dá. disse, né? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso. Quer vir após Jesus? Pega a cruz, irmão. É renúncia. Tem nada fácil. Quer conhecer quem é Jesus? Renuncia. É isso aí. Não tem nada fácil com Jesus. E é interessante isso, porque a Bíblia diz que o primeiro a, a, a se doar foi Deus. A renunciar foi Deus. Porque o texto diz que ele deu o seu filho, seu único filho, unigênito. Então, assim, o primeiro a se doar foi Deus. E ele não espera nada menos que isso. Será que não doeu em Deus entregar o seu único filho? Será Não que ele dá nem para entregou imaginar, né? Fazer isso com um com um dos filho. nossos? Imagina Deus. Imagina Deus sentado num trono de glória, um Deus todo-poderoso, e vendo seu filho sendo crucificado e ele não poder fazer nada. Imagina um negócio desse. Deus, o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, que disse, minha é a vingança, diz o Senhor, eu mato, eu dou vida, eu
eu trago a ferida, eu curo a ferida, eu sou o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Aí ele vê o filho dele sendo crucificado pelos homens, pela sua criação, que perto de Deus ele chama a sua criação, os homens, de vermes, de Trapo de imundícia. trapo de graveto. Deus vê essa humanidade, essa criação, crucificando seu filho e ele não pode fazer nada. Imagina. Aí Jesus, por sua vez, como disse o apóstolo Paulo, também renunciou. Porque o texto diz que ele deixou a sua glória no céu, veio como homem, padeceu dores, sofreu todas as paixões que um homem natural sofre, sentiu sede, sentiu fome, frio, calor, foi traído. Aleluia. Renunciou, e tudo que ele quer de nós é nada menos que isso. Renúncia. Se não doer, se não gerar um desconforto, não é renúncia. Isso é muito, muito forte. Porque até que ponto nós estamos dispostos a renunciar por Jesus? Batemos no peito e dizemos que Ele é o nosso Salvador. Dizemos que Ele é o nosso Senhor. Dizemos que Ele é Deus e tal. E cantemos Yeshua, e lindo, lindo és, e que se preciso for eu morro, e não sei o que, bebê. E de fato, será se de fato nós iremos fazer pelo menos metade do que cantamos, metade do que prometemos? Precisamos repensar nossa forma de servir a Deus, nosso cristianismo. Precisamos repensar isso e termos os pés no chão para entendermos de fato quem é Jesus. Não sermos loucos, alucinados, fanáticos ao extremo de não, calma, pé no chão. Servir a Jesus é renúncia. Servir a esse Jesus da Bíblia é renúncia. É renúncia. Bom, estamos chegando aí no fim da nossa live. Maurício, deixa uma palavra de Deus ao coração dessa turma aí que está aí com a gente, de quem vai voltar a assistir, tá bom essa live? Deixa algo de Deus aí, que está no seu coração queimando, aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu vou deixar um salmo aqui, pastor. Salmos, deixa eu ver aqui. Salmos 34, o verso 8, e diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que nele confia. E muitas pessoas conhecem Jesus só de ouvir falar, né? Conhecem Jesus só do que falaram. Mas Deus, ele quer que a gente prove ele. Ele quer que a gente sinta ele, né? Que a gente possa, assim como a gente... Eu sei que é complicado comparar uma comida, mas geralmente quando a gente vai no restaurante, a gente não sabe o sabor da comida até provar. Assim também eu deixo para você que ainda não provou Jesus, né? Ele quer que a gente prove. Ele diz na palavra dele: provai e vede que o Senhor é bom. Mas não é provar pelo que os outros estão falando, mas você mesmo provar. E Deus, ele tem mais vontade de se revelar para nós do que a gente tem vontade de aprender, né? De ter essa revelação. A palavra diz que Deus está todos os dias batendo na porta do coração do homem. Só basta o homem abrir o coração e ele vai fazer morada. Amém. Eu creio. Essa palavra que eu deixo para vocês aí, que não teve um encontro com Jesus ainda, que não provou Jesus ainda,
é a melhor decisão que a gente pode tomar, né? Enquanto há tempo, é buscar esse Senhor, que Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor? Eu creio. Ó, a patroa acabou de entrar aí, sua patroa. Mariana tá aí, ó. Glória a Deus para a vida da Mariana. Ela tá aqui me olhando, pastor. É benção. Entrou também aí o meu amigo Felipe. Ô Felipe, que alegria, rapaz. Eu entrei na tua live aí, pena que começou bem parecida junto com a live que a gente estava fazendo. Não deu ficar muito tempo, não deu para ficar muito tempo na tua live. Mas que alegria que você está aí. Felipe é um amigo que Deus me deu aqui em Portugal e um menino que é muito de Deus e aprendi a amar esse rapaz. É um menino cheio da presença do Espírito Santo. Logo, logo vamos fazer uma live junto aqui também. Bom, Maurício, qual é o próximo? Tem algum campeonato em vista? Tem o próximo campeonato agora é aí em Portugal, né? Opa, Mas aí, aqui? Vai vir me visitar, irmão. mas aí tô vendo por causa dessa. Talvez precise fazer quarentena. Aí tô vendo se vai valer a pena ir mesmo. Se vai ter Entendi. realmente o campeonato. Mas o próximo aí é o europeu, mês que vem. Amém. Bom, vindo para cá, meu irmão, estamos aqui. Vou, vou aí dar uns glórias junto com o senhor. Pronto, vai ser bênção demais. Bênção de Deus, tenho certeza disso. Bom, antes de me despedir de você, eu quero orar aqui com todos, né, que estão na live. Já quero de antemão avisar, anunciar que amanhã, no mesmo horário, às 21 horas, eu vou estar aqui, né, mais uma live da série Quem é Jesus, tá? Dessa série que nós vamos fazer toda essa semana, às 21 horas no horário do Brasil, 0 horas no horário de Portugal, tá bom? Amanhã vai estar comigo aqui um rapaz chamado Igor Gomes. Esse menino é um menino de Deus, sabe? Tem sido instrumento de Deus aí no Brasil, empresário. O menino tem uma mentalidade fantástica. Vai estar comigo aqui amanhã, na live de amanhã. Então, ó, vou soltar o banner logo mais aí, tá bom? De divulgação da live de amanhã. Quero convidar você que está na live aqui hoje, tá bom? A estar conosco aqui amanhã, em nome de Jesus, e vai ser uma bênção de Deus, tá bom? A você que está na live comigo, a você que vai assistir ainda, pergunta que não quer calar é: quem é Jesus para você? Pastor, não sei quem é, quero conhecer Jesus. Ô, meu irmão, a melhor decisão da sua vida é querer conhecer Jesus. Amém? Toma essa decisão na sua vida e tenha Jesus como salvador da sua alma. E o conheça de todo o seu coração. E ele com certeza vai se revelar a você de forma poderosa. Tá bom? Quero orar por você que está aí agora. Tá bom? Quero orar, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, lhe desejar uma excelente noite e que as bênçãos de Deus estejam sobre nós. Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te louvamos. Que a tua bênção esteja sobre nós. Que a tua mão esteja sobre cada um que está comigo na live agora, que vai entrar depois, que vai assistir essa live, Senhor, no decorrer da semana. Peço a tua bênção, a tua misericórdia e o teu amor de forma poderosa. Em o nome de Jesus, eu te abençoo com toda sorte de bênção, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Maurício Deus abençoe, Oliveira. pastor. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado, viu, pelo seu tempo aí Obrigado, precioso senhor. conosco aqui. Um abraço, a paz do Senhor Jesus, a sua digníssima esposa, também, que é uma bênção de Deus. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para vocês ainda. A caminhada é longa, embora não seja fácil, mas o Senhor está convosco. Amém, irmã Amém, Mariana? pastor. Deus Que abençoe. Deus continue te usando. Amém. Obrigado a todos vocês que estão aí na live comigo. Que pena que acabou, mas amanhã tem mais. Deus abençoe vocês em o nome de Jesus. Fiquem com Deus. Paz do Senhor a todos.